Salve, salve nação! Saudações diretamente dos Estados Unidos com a chegada do Mengão. Galera, temos aqui esse corte bacana da ESPN Brasil, programa F360. Vamos ver agora o que eles vão falar do Mengão, que teve uma Aeroflá ontem top. Outro patamar, né, cara? É assim que faz festa, né? A torcida do Flamengo é incomparável! Bem, dito isso, deixa o like, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Estou de olho aqui na imprensa para trazer para vocês os principais cortes. Quero dar os créditos aqui para a Disney. Link na descrição, canal ESPN Brasil. Vamos lá. E joga bem dentro e fora de casa. Não é, Mendel? Bom dia. É o Mengão malvado. Bom dia, Abel. Exatamente. Daqui a pouco o Flamengo chega aqui no hotel. Concentração do Flamengo aqui em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos. Agora há pouco, cerca de meia hora, o Flamengo desembarcou a delegação no aeroporto de Atlantic City. E aí os jogadores vão vir para cá. Já tem treino hoje à tarde, são 4 treinos aqui na cidade, antes da estreia no Mundial de Clubes contra o Esperance na próxima segunda-feira. Então já tem toda essa mobilização aqui de torcedores do Flamengo. Já estão aqui. São exatamente torcedores do Flamengo, vou conversar com eles. Eles são da Filadélfia, gostam muito de futebol, estão aqui ó, atrás de autógrafos, vieram pra cá. Por enquanto são os únicos torcedores que estão aqui em frente ao hotel do Flamengo. So, I think, do you like soccer? Why are you here waiting for this Flamengo team to come here? Sure, yeah. So all three of us are big soccer fans, big football fans, and we like Flamengo as well. Fans and of football. we've known for a long time now that they're coming for the Club World Cup, and we're very excited they were coming. I'm a big fan of the coach, Felipe Luis, Alexandro, of course, and so I've been very excited to see them, and hopefully a couple of players will take some photos with us, sign a few of the things we have for them, and that'd be great. Ele falou que gosta muito de futebol, que conhece, claro, o Flamengo, conhece bastante o Felipe Luiz, o Alexandro, e espera tirar algumas fotos, pegar alguns autógrafos. So you're here with the picture of the players. Do you want some autographs? Do you want to take some pictures with the players as well? Yeah, especially this is De La Cruz, and that is Pedro. And so, especially after the Copa Libertadores win in 2022, this team has been really fun to watch. I mean, with a mix of youth like the Mateus Goncalves, Wesley, and also players like Jorginho. It's really an exciting team to watch. And yeah, I think they're the biggest in Brazil, and we really look forward to meeting them. Conhece bastante, falou legal, cara. Que depois da conquista do Flamengo na Libertadores tem sido muito divertido assistir o Flamengo, gosta do Matheus Gonçalves, do Jorginho, Wesley. Falou aqui, destacou os jogadores do Flamengo Cruz, que ele quer, Pedro. os autógrafos, realmente falou que é para ele o melhor time do Brasil. So, how far do you think Legal, Flamengo né? can go with this Club World Cup? We're not too sure. I mean, there's obviously European clubs who are always going to be favored, but I think the quality between the gap between both Brazilian league and European league isn't that big. There are a lot of players that come from Europe to play in Brazil, and Brazil provides a lot of the talent that ends up going to Europe. And I think guys like Pedro, like we can see, they're good enough to play in Europe, but they play in Flamengo. So I think there's a good chance Flamengo can go as far as the round of 16 if some things go their way. Quarterfinals. Então, eu perguntei o quanto longe ele acha que o Flamengo pode chegar. Ele falou até as oitavas, ele falou até as quartas, e ele ressaltou aqui que para ele essa diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu não está tão grande assim. Muitos jogadores voltam da Europa para o Brasil. To finish, vamos Flamengo? Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos! Cara, ó, depois dessa matéria aqui, ó, desse começo de vídeo aqui, já estou arrepiado aqui, emocionado, porque o Flamengo é foda, cara. Olha isso, os gringos conhecem o Mengão, torcem para o Flamengo. Maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. Final! Thank you, guys, thank you. Obrigado, então, agradecendo aqui os torcedores importados do Flamengo, Aí. pessoal da Filadélfia que veio pra cá realmente pra acompanhar a chegada do Flamengo. demais. Conhecem bastante do time do Flamengo, falaram aí sobre os jogadores, sobre a equipe do Flamengo. Flamengo que chega com essa questão do Gerson, né? No Aeroflá, na saída
dos jogadores do Flamengo lá do Ninho do Urubu, a caminho do aeroporto, muitos protestos da torcida do Flamengo. Já existe esse acerto entre o Gerson e o Zenit da Rússia. Ele vai disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, mas depois deve então assinar esse contrato com o clube russo. E aí torcedores protestaram bastante, xingaram o Gerson. Existe toda essa questão envolvendo o Gerson na chegada aqui no Mundial de Clubes. Então daqui a pouco a gente vai registrar na ESPN também a chegada do Flamengo aqui no hotel com essa questão do Gerson, Abel. Sim, a gente mostrou imagens ao vivo ali da chegada dos jogadores do Flamengo. Agora eu pergunto para os amigos aqui, o cara não tem direito de ir para outro clube? Quanta gente já saiu? Todo mundo que sair do Flamengo vai ser xingado assim? É o momento, cara. É isso? É o momento. Jorge Jesus. É o momento, Abel. Não precisava ser agora, né? Não precisava externar isso antes do Mundial. Só isso, cara, que eu falo. Jesus não foi embora do Flamengo? O eu acho que Gabigol não foi embora do Flamengo? Tem uma questão, eu assim, para entrar nesse assunto, a gente tem que tomar cuidado porque a galera confunde ficar chateada de perder um ídolo com violência e cenas péssimas que a gente pode ver É isso por que aí. eu tô falando, cara, sendo né? xingado. Mas eu Não, acho que ontem tem uma coisa que o Aeroflot conta... terminou com um gás lacrimogêneo. Exato, assim, era pra ser uma festa, como sempre é o Aerofly, algo que a gente gosta de repercutir, etc. E acabou tendo um caos total ontem. Eu acho que, assim, a única questão que conta contra o Gerson nessa questão, porque é a segunda vez que ele tá saindo do Flamengo no momento de meio de temporada que ele poderia ajudar mais. E acaba que foi um misto de sensações, porque o torcedor poderia estar super empolgado agora para a disputa do Super Mundial e vem esse baque, que é um ídolo. Desculpa, o flamenguista deve estar com a cabeça inchada por perder o Gerson, mas é um ídolo, é um cara que já fez história no clube e esse é o assunto. A gente está aqui falando do Gerson agora, antes de pensar, talvez, na escalação ideal, como é que o Felipe... É por isso, cara. É por isso que a torcida tem razão, tem direito de criticar, xingar o Gerson. Por causa do momento, o pai dele expôs tudo antes do Mundial, querendo se aparecer, uma palhaçada. Por que não segurou essa notícia aí para depois do Mundial? Caramba, sendo que não vai sair agora. Luiz vai montar o time para pegar o Esperance. O problema, para mim, é ele sair antes do Mundial. Tem torcedor que ficou tão pé da vida falando, corta o cara, mas assim, você vai perder um dos seus melhores jogadores por birra, ele vai estar lá e pode marcar ainda mais o nome da história do Flamengo. Mas eu tento entender um pouco o lado do torcedor quando você relembra já a primeira saída do Gerson e você também analisa para onde ele está indo, né? Tudo bem, a questão financeira é maravilhosa, principalmente para o Flamengo, que, pô, um jogador de 28 anos, com a multa sendo paga como está sendo, pô, para o Flamengo é maravilhoso. Só que assim, ele está trocando um clube que ele poderia fazer história, né? Mais história, para ir para um mercado que, assim, não vai disputar Champions League, ele falou que conversou com o Ancelotti, etc., mas pode perder espaço na seleção. Eu acho que é esse misto de sentimentos que o torcedor acaba pegando para ele, falando, putz, sério que ele está optando ir para a Rússia agora? Aqui ele já ganha um salário legal. Eu não gosto muito de entrar nessa questão de salário, porque aí falam, vai garantir o futuro dos netos e bisnetos. Ele também já teve um contrato renovado no Flamengo que estava ganhando super bem também, né? Então eu acho que é mais por conta disso, Abel, que a torcida fica tão pé da vida, porque é às vésperas de uma competição que pode ser inesquecível para o torcedor. O Flamengo vive na Libertadores, o Flamengo líder do Brasileirão, e eles perdem um ícone titular do clube. Tem direito de ir embora? Tem direito de ir embora. Ali, ó. Mas, né? Imagens ao vivo dos Estados Unidos, a chegada dos jogadores do Flamengo, o Olha lá pessoal o João do Guilherme. Flamengo TV ali, o João Guilherme, o Pedro ali no fundo. É o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo dando entrevista pro João Guilherme. Eu continuo achando um exagero o cara ser xingado e ser insultado porque tá indo embora. Torcedor não gostar, eu Sim, acho normal. isso. Agora, isso... Diga, Bira. Não, tem uma questão pessoal e tem uma questão esportiva. A questão pessoal, eu não tenho a menor condição de comentar a questão pessoal do Gerson. É uma escolha dele, ele pode ter escolhido porque ele pode ter como missão de vida ganhar o máximo de dinheiro possível, podia ser a forma como ele... É um direito dele. Claro. Ele pode ter como objetivo, de repente também ele pode ter projetos lá na frente que faz com que ele queira ganhar o máximo de dinheiro possível. Sabe o que me lembrou, Bira? Desculpa te interromper. Me lembrou a saída do Roger Guedes do Corinthians, porque ele sai num momento que era uma disputa contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele sai na véspera do jogo de volta para ir para um mercado que ele ganharia mais dinheiro. E ele também foi taxado da mesma forma que o Gerson está sendo. Mas com o tempo passando,
A torcida acaba esquecendo Não, depois. e assim, e às vezes até uma questão de vaidade, acho que é a questão da vaidade momentinho, pega desculpe, muito. Bira, desculpe. Vou liberar o Mendel. Mendel, você volta mais tarde com a gente aqui, tá? Quando o Flamengo chegar aí no hotel. Obrigado, amigo. Até mais tarde. Fale, Bira. Então, é uma questão de vaidade também, porque entre jogadores eles se comparam muito quanto um ganha, quanto muitas vezes eles medem até o sucesso na carreira em relação a quanto eles estão ganhando ou já ganharam na carreira. E por mais que seja muito dinheiro comparando com o que nós aqui ganhamos e com o que você que está aí em casa vendo a gente ganha, entre eles, assim, viram números ali, que, né, é outra referência, outra referência. Por mim, se eu ganhasse 10% do que ele ganhou, eu já estava feliz para a vida toda, mas assim, por mim, porque a minha referência é o que eu ganho hoje, o quanto eu ganhava 5 anos atrás, quanto eu ganhava 10 anos atrás, ou quanto eu imagino que eu vou estar ganhando daqui 5 anos. Agora, a referência dele é outra, né? Então, essa é uma questão pessoal, não tem como discutir. Agora, a questão esportiva que acho que acaba se misturando, porque, de fato, a questão esportiva não faz tanto sentido. Esportivamente, ele vai para um mercado em que ele acaba se escondendo para a seleção brasileira, e um mercado que limita até o tipo de competição que ele vai disputar. Ele vai ficar disputando a Copa da Rússia e o Campeonato Russo. E, claro, pode ser convocado pela seleção brasileira, mas pode abalar um pouco essa... Pode acontecer o que aconteceu com o Luiz Henrique. Por exemplo. Inclusive, assim, o Gerson foi até titular no primeiro jogo, perdeu posição para o segundo jogo, tudo. Então, não é que assim, ele é titular absoluto da seleção brasileira, então não tem como ele perder o lugar. Pode ser que ele perca esse lugar na seleção. Né? E o torcedor do Flamengo pensa, a situação, apesar de ser um comentário do ponto de vista pessoal, mas o torcedor do Flamengo também pensa. Não é que o Flamengo está mal financeiramente, que esteja atrasando salário, ou esteja em risco de atrasar salário mais hora, menos hora. O Flamengo tá bem fora dos campos, então o Gerson está numa situação estável no time em que ele se declarou torcedor de infância. Então o torcedor pensa, pô, você é torcedor de infância, você já está ganhando bem, por que não fica? Mas isso é o lado pessoal, não sei o quanto ele quer. A questão para mim que dá para ficar meio assim é esportiva. Ele vai estar jogando num cenário que é uma pena a gente ver um jogador do nível dele estar jogando, mas porque ele acaba se escondendo. Ele já foi para a Europa, acabou não tendo muito sucesso, mas vai tentar uma nova aventura. Só que agora, esportivamente, não me parece uma boa. Agora, do ponto de vista pessoal, é um direito dele. Se ele quer morar na Rússia, porque ele quer morar na Rússia, é um direito dele. Sim. Eu não, assim... Acho que a questão toda, assim, a opção de carreira dele é um problema absolutamente dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas pensando aqui em Flamengo, por quê? A situação do Gerson acabou roubando a cena do embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes. Perfeito. Sabe, era um momento de celebração, era um momento de apoio da torcida, um momento de alegria, e terminou em confusão em função de um jogador que está saindo. O que eu acho é sair, o Botafogo vai perder 3 jogadores após o Mundial de Clubes, e outras situações acontecem. A maneira como a situação foi conduzida é que é o problema. Porque o tempo inteiro, aliás, isso começou lá no início do ano, ali, nota de 3 ali, ó. O protesto ficou bem humorado, né? O Ju fazendo a passagem dele e o torcedor com uma nota de 3 com a cara do Gerson. Então, voltando, desde o início do ano, o Gerson fica na dele, mas o pai dele vai à mídia, reclama que o Gerson não tem o mesmo salário dos outros jogadores importantes do elenco. Não tinha, agora tem, né? Aí força uma renovação, acontece uma renovação até 2027, ele tira uma foto com a camisa 2027. Então o torcedor, ele está interpretando isso como, não, beleza, resolveu, ganhou um aumento, está satisfeito, o Gerson é nosso. Aí, meses depois, sei lá, 3 meses depois, ele começa a forçar para sair. E o Flamengo, o que a gente acaba entendendo no final de tudo é que essa renovação foi no seguinte sentido. Ok, porque se diminuiu a multa rescisória do Gerson, embora tenha aumentado o placar, o salário, a multa diminuiu para justamente aquilo que o Zenit tinha a intenção de pagar. Então, beleza, quer pagar, paga aqui 25 milhões de euros, que é um valor altíssimo. Para um jogador de 28 anos. Então, só que o que aconteceu de novo nas últimas semanas é de novo uma pressão externa, é de novo o staff do Gerson vazando informação para a imprensa,
de novo jogando uma pressão para que o clube libere sem a multa, sabe? E se força uma barra. E até anteontem o que dizia, não, o Gerson está na seleção, não está participando disso, é o pai dele, é o staff dele. E aí ele volta da seleção e aí se confirma, ou seja, ele está de acordo com tudo isso. E para o torcedor, que é passional, é muito difícil lidar com a situação, porque ele sabe da importância do Gerson, ele sabe do momento. Por exemplo, eu acho que se essa negociação acontece toda internamente, sem ser divulgada para a imprensa e tal, o Gerson vai para o Mundial, joga o Mundial, quando terminou, saiu, ok. Acabou a participação do Flamengo no Mundial, o Gerson foi embora, não teve esse burburinho, esse alarde todo, o torcedor não ia ficar tão chateado. Agora, eu continuo discordando de vocês, porque o torcedor ficar chateado para mim é uma coisa, o cara ser ofendido, chamado de traidor, de não sei o quê, porque ele vai embora, coisa mais comum em todos os clubes do Brasil e do mundo é um cara receber uma proposta e ir embora para outro lugar. Nesse caso, tem circunstâncias diferentes que o Eugênio está trazendo aqui, perfeito, vocês também trouxeram, mas daí o cara ser xingado, um cara que com tantos serviços eu concordo contigo. Para mim, é uma agressividade. O cara não tem liberdade, assim, o cara não tem liberdade de aceitar uma proposta e ir embora. Abel, vou te Que dizer mundo o nós seguinte, estamos? um O cara que mundo. jogou há tanto tempo, conquistou tantos títulos no Flamengo, agora recebe uma proposta e tá afim de ir embora, vai ganhar mais, não pode, é traidor, é xingado? Eu não concordo. Respeito vocês, eu não concordo. Pra mim é uma agressão isso aí. E eu concordo contigo. Ah, você concorda? É que eu perguntei, ninguém falou nada. Agora, só para... Pensei que vocês concordavam com esse tipo de coisa. Eu estou tentando entender a cabeça do torcedor. Você, com a sua declaração agora, também será xingado. Sim, claro. Porque hoje em dia a gente vive essa era da agressividade, da selvageria. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Isso eu estou 100% de acordo serei xingado, Não, mas e assim, eu tenho direito. Assim como o Gerson tem o direito de aceitar uma proposta e jogar em outro clube, eu tenho o direito de dar a minha opinião aqui. Mas é que hoje se naturalizou muito essa agressividade e tal. Isso ganhou dimensão. Eu não consigo normalizar isso. A aprovação de uma parte da sociedade. Tem gente que acha que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo. E tem uma coisa que a gente Fazer o quê? aqui da imprensa também, que a gente ajudou a criar um pouco esse clima ali, ó. Isso é uma coisa que ficou anos e anos curtindo ali, cozinhando ali na panela, assim, em fogo baixo, e ficou cozinhando até ficar desse jeito. Quando a gente chega e fala que o torcedor tem direito a tudo, Não, esquece, não é né? Não, o torcedor é passional, o torcedor tem direito a tudo. Então a gente eu discordo disso. Eu também Acabei de discordo. falar. Mas não se fala isso muito na imprensa? O torcedor está pagando, ele tem... Quando é no estádio, por exemplo, o torcedor está pagando, ele tem direito. E assim, tecnicamente falando, ele tem o direito de manifestação. Está protegido pela Constituição o direito à manifestação, tá? Mas, isso posto, esse nível de agressividade que a gente vê no futebol é uma agressividade que também a gente vê, só para você que já está pensando em me xingar, a gente vê também na parte da imprensa. A própria imprensa tem momentos em que não ela inteira, porque a imprensa é formada por milhares de pessoas, milhares de profissionais. Cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Os jornalistas instigam esse comportamento hostil. Alguns de nós, jornalistas, instigam. Alguns de nós, eles próprios são muito agressivos também. E ajudam a instigar isso. E daí fica com o torcedor... Se o Gerson saísse... Porque o jogador, se o time perdeu, é porque o jogador foi vagabundo, porque o jogador não está se esforçando, porque o jogador é mercenário, porque o jogador nunca é um trabalhador que está querendo ganhar a sua vida, que ele tem direito de buscar mais dinheiro para a vida dele. Ele tem o direito de ter um dia ruim. Às vezes você tem um dia ruim no trabalho que você não trabalha bem. Tem dia que eu venho aqui trabalhar, eu chego em casa depois e falo, hoje não estava legal, sabe? Sei lá, estava meio cansado, tudo. Perdi a oportunidade de fazer um comentário melhor aquela hora. Aquela outra hora eu falei um negócio, fiquei pensando bem, não foi legal, assim, eu não usei a palavra mais adequada. Tem dia que você não tá bem, e tem dia que você tá bem, tem dia que você... hoje eu estava tinindo, estava comentando o jogo, tudo que eu falei deu certo, eu estava vendo todo o jogo. Tem dia que você tá mais... Tem dia que o jogador não está inspirado, tem dia que a coisa não acontece, ele tenta alguns passes que não funcionam, a finalização dele não dá certo, o goleiro falha num cruzamento. Todo mundo vai mal. Você que está em casa também tem dia que você está bem no trabalho, não. Só que a gente tira esse direito do jogador. A gente tira o direito dele de buscar mais dinheiro, porque ele é um trabalhador que está querendo ganhar mais dinheiro. A gente tira o direito dele de se implementar num dia ruim, não. Se ele está ruim é porque ele é vagabundo. Se ele está ruim é porque ele está de má vontade. Se for embora porque é mercenário. Se for embora porque é mercenário. Né? A gente nunca considera que o ambiente de trabalho dele pode não estar legal, que está difícil ele se concentrar no trabalho, porque o clube está uma zona. Não é o caso do Flamengo, mas é o caso de outros.
Né? Então, assim, a gente nunca pensa que tem um cara lá que, assim, no final das contas, o jogador quer ganhar também o jogo. Você acha que o jogador gosta de entrar em campo assim, vamos perder hoje? Então não se pode criticar o jogador, é isso? Quê? Não se pode criticar? Se pode, se bom. pode. Só que, assim, uma coisa é você criticar o jogador, outra coisa é você criticar o ser humano. Se falar que ele é vagabundo, é uma coisa. Assim, você falar que, por exemplo, o jogador jogou mal, é o nosso trabalho é falar que ele jogou mal. Agora, eu não posso chegar e falar que ele é vagabundo, que eu tô julgando a pessoa. Eu tô julgando o ser humano. Entendeu? Assim... Se o Gerson sair na rua, aparecer ali e não tiver os seguranças do Flamengo, é capaz dele ser agredido. Porque ele provavelmente vai aceitar uma proposta para jogar em outro clube. Justo um cara Isso é que normal? já escreveu história no clube. Isso é normal? Não, isso é zero, comum? normal, É... Zero, normal. Tá certo zero. o torcedor se Acho fizer que isso? Nada Agredido? justifica, Bel. bom. A selvageria nada faltava justifica. essa. Mas por que não dizer essa agressividade toda? Vem da ideia de que o jogador de futebol é um sacana, um safado que tá afim de... não sei não. Entendeu? Não. Quando o torcedor... Agora eu te pergunto, era pra gente estar falando do Gerson ou do Mundial de Clubes? Ou da chegada do Flamengo lá nos Estados Unidos? A gente tá aqui só ouvindo os caras falando do Gerson. É por isso que a torcida tá irada, revoltada, cara. Porque essa merda toda não era pra sair agora. Cara, se ele iria aceitar a proposta do Zenit, se iria pagar a multa, por que o pai dele vem na imprensa e solta isso, cara? Agora, nesse momento, pra atrapalhar o ambiente, pra chamar mais atenção pra eles, tirar o holofote. Tá igual o Gabigol, cara. Toda hora tirando o holofote do Flamengo, puxando pra eles. É por isso que a torcida tá revoltada. E eu também tô revoltado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não quero nem saber mais o que esses caras vão falar, porque em vez deles estarem falando do Flamengo no Mundial, do jogo importante que tem segunda-feira na estreia, não, eles estão falando do Gerson. É por isso que a torcida tá assim, xingando o Gerson. Porque está atrapalhando o ambiente. E a culpa disso é do pai dele. Ponto, né? Pronto, falei. É isso, galera. Isso aí nos deixa pistola, cara. Torcedor apaixonado fica revoltado. E com toda razão. O torcedor tem razão de se sentir magoado, revoltado. E xingar não é agredir, não. Xingar, eu concordo que xingar é um desabafo. Não pode agredir fisicamente. Mas xingar... tem que xingar um pouco também, né? O cara faz o que quer e não quer ouvir nada. Como assim? Ah, dá licença, faça-me um favor. Tá louco, velho, tá louco. Ó, comecei o vídeo feliz, tô terminando um vídeo pistola, triste, cara. Por causa do Gerson. Por causa do Gerson. Eu achei que aqui no vídeo eu gravo ao vivo, né? Achei que eles falariam aí da chegada, falariam do Flamengo no Mundial. Não, só estão falando do Gerson. Poxa vida, é por isso que a torcida tá assim, chateada. Valeu, galera, tamo juntos. Fui.